A deputada peruana Kelly Portalatino, do Partido Peru Libre, apresentou uma denúncia constitucional contra os ministros da presidente Dina Bolarte pelos crimes de homicídio e lesão grave após mortes de cidadãos durante manifestações populares. Para analisar esse momento político do Peru, é que conversamos agora com Tânia Berlui, que é diretora executiva da Associação Latino-Americana de Arte e Cultura e coordenadora internacional do Partido Peru Libre no Brasil. Tânia, um prazer recebê-la aqui no Revista. Obrigada, é um prazer imenso também poder conversar com vocês. Certo. Tânia, eu comecei falando dessa denúncia da deputada partidária você lá no Peru, mas queria primeiro que você contextualizasse o que aconteceu na história recente da destituição do presidente, da instituição de Dina Bolarte como presidenta. Contextualiza para a gente, por favor, o que tem acontecido no Peru nesses últimos meses. Tudo bem. Desde que foi praticamente a previsão da vitória do nosso presidente Pedro Castillo, no ano 2021, se mostrou uma forte resistência para, inclusive, ser ele proclamado como presidente eleito ganhador dessas eleições. Então, foram apresentadas denúncias pelo partido opositor, né, da Keiko Fujimori, do anterior regime, né? Então, assim, foi muito difícil o período de governo do presidente Castillo. Ele foi constantemente alvo de denúncias já de vacâncias no mesmo ano, no final do ano 2021, em novembro. Foi construído sempre todo um panorama, né, pela prensa peruana de acusações com indícios de corrupção, denúncias no Poder Judicial que eles aceitaram sem nenhuma prova contundente contra o presidente. Então, foi praticamente um processo de deslegitimar um governo que tinha sido muito apostado e garantido e, sobretudo, contestado nas urnas, que o povo peruano exigia uma mudança nesse Estado peruano existente há muitas décadas, que é muito opressor, né, e totalmente excludente dos direitos das pessoas que mais precisam, da maioria dos peruanos. Então, quando ele foi destituído ilegalmente no dia 7 de dezembro do ano passado, se abriu a um marco de um regime hoje cívico-militar, congressal, ditador, e que agora está agredindo, né, fazendo assim graves violações de direitos humanos contra as pessoas que estão se manifestando até o dia de hoje, e eles não vão parar até que as exigências e as reivindicações de todos esses povos do Peru sejam escutadas e ouvidas. As pessoas estão aguardando a resposta, que não é sentar numa mesa de diálogo, como uma fachada, né, uma cortina de fumaça que tenta passar o governo que quer dialogar, sendo que ela está mandando a atirar as pessoas, colocando um fuzil na cabeça das pessoas. Isso não existe, né? Da boca para fora, ela fala sentar dialogar. Ninguém senta a dialogar com uma pessoa que está te apontando com um fuzil na cabeça. Então, não existe ali um caminho de diálogo. Simplesmente, e não é simplesmente, mas ela tem que renunciar. Essa é a única saída viável que a gente vislumbra, e que seja instaurado o referêndum para a nova constituinte. Todas as pessoas que se reúnem no dia de hoje, todos esses caminhos. Em Lima, agora, a Marcha dos Quatro Suyos, ela reivindica o processo de refundação do Peru. Isso é uma da primeira bandeira importantíssima para, por fim, sejam restaurados os direitos aos nossos recursos, à nossa soberania, porque a Constituição atual ela é do período do regime fujimorista,
não existe nenhuma constituição no mundo inteiro que tenha contratos-lei e que possa ser sancionada para sempre por anos e décadas multinacionais que extraiam impunemente os recursos naturais de um determinado território, agredindo e causando imensos danos a nossos territórios, a nossa natureza, aos nossos diversos ecossistemas, aos povos originários, da forma que é feita no Peru. Então, é realmente muito grave essa situação. Pedro Castillo foi vacado por isso, foi feito o impeachment, né, de Pedro Castillo por isso, porque já estavam se vencendo os contratos-leis para serem renovados para este ano. Então, ele não ia a renovar os contratos-lei. Foi por isso que foi tirado o Pedro Castillo Terrones, né, da presidência. Tânia, o processo é muito recente e precisaram acontecer as mortes também para a imprensa internacional, até aqui no Brasil, a gente voltar a dar um olhar mais atento também para o que acontece no Peru com essas manifestações. A Dina Boluarte, ela se diz firme no cargo e nega a renúncia. A gente tem aí as próximas eleições para o Peru, que já foram antecipadas para abril de 2024, mas a gente tem mais de um ano até lá. Então, o quão grave é a gente esperar esse processo e de que forma isso pode se agravar ainda mais se ela não renunciar, como foi colocado por você e como é o que os manifestantes pedem. Esse tempo que o Congresso, que é totalmente, maioritariamente de ultradireita, colocaram essa data para o ano 2024, exatamente para ir acomodando e fazer uma série de reformas no país, de leis que possa garantir a reeleição deles automática, a bicameralidade, ou seja, impor um regime que eles não saem mais do poder. E, além do mais, eles querem construir uma narrativa com essas manifestações que estão acontecendo, que provém do terrorismo, que são patrocinadas pelo Sendero Luminoso. Então, assim, eles querem se perpetuar no poder através da imposição das armas, com as Forças Armadas, com a Polícia Nacional em cima das pessoas, provocando essas manifestações. Só que, inclusive, essa opressão, ela é tão descancarada, né? Vamos dizer, a própria embaixada estadunidense, quando se manifestou, né, há poucos dias, foi uma semana atrás, de que no Peru as Forças Armadas têm que abaixar um pouco, né, o tom, né, da repressão. Para nós está mais do que claro que esse golpe de Estado, esse genocídio que está acontecendo com o nosso povo, ele não somente tem essa força de inteligência apenas da ultradireita, né, do golpe mediático que é feito na prensa peruana, sino também dos tentáculos do imperialismo norte-americano, porque a maioria das empresas multinacionais que saqueiam nossos recursos são dos Estados Unidos, são norte-americanas. Então, quem foi a primeira em saludar o golpe de Estado quando se colocou a Dina Boluarte no poder foi a embaixadora Alisa Kena. E dias antes, ela sostuvo também reunião, né, das embaixadas com a vice-presidenta. No dia que foi sacado Pedro Castillo do poder, estava prevista uma audiência de vacância para ele, e ele, horas antes, declarou o fechamento do Congresso. Então, se produz nesse momento que ele leu aquele discurso, né, de fechamento do Congresso, ele foi obrigado a ser lido esse discurso, porque não estava prevista a vacância. O Pedro Castillo não tinha todos os votos, né, contra ele que poderiam prever um impeachment dele naquele dia. Então, foi orquestrado no Peru um golpe de Estado sofisticado, muito diferente que foi o caso em 2019 com Bolívia, o caso aqui no Brasil em 2016 com nossa anterior presidenta Dilma Rousseff, né, porque aqui é totalmente diferente a construção dos poderes.
lá foi feito um golpe de Estado diferenciado, né, sofisticado, a gente chama, porque Pedro Castillo foi obrigado a ler esse discurso. E o golpe se produz desde internamente de seus próprios ministros, em cumplicidade com o chefe das Forças Armadas, que prometeram para ele, sim, vamos te ajudar, vamos te apoiar, né, para você fechar o Congresso, porque esse fechamento do Congresso é uma reivindicação também há muito tempo do povo peruano. O Congresso do Peru é o mais rejeitado, um dos mais rejeitados do mundo, que possui mais de 90% de rejeição. Não representa o povo, esse Congresso. Então, ele se atirou numa piscina sem água, sem ter apoio. Ele não chamou ao povo também, ele não analisou o ambiente político para que esse fechamento do Congresso pudesse ter aquela força e constituir, nesse momento, a Assembleia Constituinte para a mudança da nossa Constituição. Então, e Tânia, foi perdão, feito... Só queria te fazer uma pergunta, então, sobre... Nós temos esse contexto mais recente, mas fato é também que o Peru vem numa instabilidade política já há alguns anos, né? Desde Keiko Fujimori, que também tem várias polêmicas com corrupção, vários processos, há uma instabilidade. Eu queria que você pudesse falar o quanto dessa instabilidade também, da ação da direita, dos partidos de direita no Peru, também influenciaram para que isso acontecesse, essa retirada do presidente e a Dina Boluarte agora, nesse momento também agora de insurgência da população contra ela. Sim, no Peru vivemos uma inestabilidade de governança há muitos anos. Né? Há muitos anos. Não é possível que um país tenha mais de 6 presidentes em 5 anos. Então, esse é o nosso caso do Peru. Porque depois do estado do regime, né, fujimorista, foi construído essa imposição da direita, não somente no Congresso, sino também na prensa, que constantemente sempre ha sido patrocinada para difundir o golpe à nossa democracia. Os presidentes han sofrido sempre a questão do impeachment por corrupção, né, comprovada, todos eles. Então, o que acontece? Entram no poder com essas promessas, né, para fazer a mudança, o grande câmbio, né, que a gente chama, para otorgar e reconhecer os direitos dos trabalhadores, nos direitos mais básicos, que a saúde, a educação. No Peru não existe um Ministério de Tecnologia e Ciência, por exemplo, e essa era uma das pautas que o presidente Pedro Castillo ia a implementar no Peru também. Então, ele foi retirado por uma dessas razões também muito importantes. Então, o que acontece? O Peru vem sofrendo toda essa inestabilidade política há muito tempo. Só que o Peru, no ano 2021, quando o Partido Peru Livre, junto com as demais forças de esquerda, colocaram e trouxe na pauta a mudança da Constituição Política através da Assembleia Constituinte, que foi a principal bandeira para Pedro Castillo ganhar as eleições. Então, esse povo hoje é o que está saindo nas ruas, né? Mas também tem pessoas de direita, que não aceitam mais golpes de Estado. Isso tem que ficar muito claro também. Hoje em dia, no Peru, as pessoas exigem respeito à nossa democracia, exigem respeito a essas pessoas que também já foram excluídas por séculos. Por que digo séculos? Porque no Peru existe uma diferença, um distanciamento social, cultural, de uma memória inegável há muitos tempos. Né? Quando se instaurou no Peru o verso, a cuna do virreinato colonial, juntamente com o poder da igreja, né? Lá no Peru é assim, a capital é toda cercada, toda fechada. Existe o Palácio do Governo, do lado está o arzobispado, né? É uma das mais importantes da América do Sul. Então, viveu um processo
de exploração de todos os povos indígenas para impor o saqueio dos nossos recursos. E essa história é contada como a conquista, né, que trouxeram a civilidade e todo o contrário. Nós tínhamos uma cultura muito avançada de respeito à mãe natureza, de respeito de expansão de nossa agricultura, né, de sistemas de irrigação, inclusive, que até o dia de hoje são usados nas províncias peruanas. Então, foi feita uma imposição, uma divisão social classista muito abrupta no Peru por décadas, por muito tempo. E hoje, toda essa se enquistou um poder oligárquico em Lima, que é a capital peruana, né, que ela difunde e espalha toda essa distinção, essa diferença com o restante do território peruano, chamado, inclusive textualmente, a anterior presidenta do Congresso, Maria Carmen del Alba, manifestou: tem que haver uma conciliação entre brancos e índios. A narrativa tão abjeta, né, de construir essa diferença, esse racismo estrutural peruano, é muito mais forte, né? E isso foi perpetrado até os dias de hoje. Estamos vivendo isso. Quando Pedro Castillo entrou ao Palácio de Governo, eles não aceitaram. Eles a gente chama os oligárquicos, que abraçam toda essa neocolonialismo, né, no Estado peruano, e que está perpetrado até os dias de hoje. E nas Forças Armadas também, mas isso tem sua história também, o caso das Forças Armadas, traduz todo esse desprezo, né, e abalando a exclusão social que vive em nosso país até os dias de hoje. Mas esse povo hoje exige um basta a todo esse saqueio, a todo esse processo de exclusão. Não queremos mais. Por quê? Porque o ano 2021, por primeira vez, um governo de esquerda trouxe um líder, representante do povo peruano, que se identifica com os trabalhadores, mais honestos, né? Que precisam, um ruralista, um professor, um sindicalista, né? Uma pessoa que teve sua história construída sempre no Peru. Ele não veio de uma classe privilegiada que estudou em Harvard, como foi o caso do anterior presidente Alejandro Toledo, que o primeiro que fez foi receber o presidente na época, né, Clinton, quando o Bush, não me lembro, mas foi ele que recebeu no dia seguinte de sua posse, 28 de julho, 29, já estava pisando ali o nosso país, entregando nossos recursos, fazendo todo o oposto que tinha prometido na campanha. Mesma coisa Ollanta Humala, que hoje em dia também está processado, preso junto com sua mulher. Todos traíram, né, as causas do povo. Pedro Castillo, a nossa esperança era essa. Se bem que esses 16 meses que ele governou não conseguiu, também foi um governo muito amarrado. Ele entregou também muitas das reivindicações que a gente não esperava que ele fizesse, mas pelo menos tinha que ser respeitado, porque ainda faltava muito tempo para ele governar, e a gente tinha esperança de que o governo dele fizesse um giro de 180 graus para implementar as políticas tão esperadas, principalmente o referendo, né, para mudar a nossa Constituição e recuperar a nossa soberania, nosso país. Obrigado, tem muita coisa que a gente poderia falar aqui sobre o Peru, a gente vai seguir acompanhando, obviamente, mas muito esclarecedoras também as suas respostas e análises aqui sobre o que acontece por lá. Obrigado pela participação com a gente, Tânia Bernoulli, diretora executiva da Associação Latino-Americana de Arte e Cultura e que coordena também o Partido Peru Livre aqui no Brasil. Obrigada.